Meu nome é Monique, e por um tempo achei que estava vivendo um sonho. Casei-me com Luiz, meu amor da faculdade, o homem com quem achei que envelheceria. Apaixonei-me por ele no segundo ano da faculdade. Ele era encantador, atencioso e me fazia sentir a pessoa mais importante do mundo. Após a formatura, decidimos dar o próximo passo e nos casamos. Eu não poderia estar mais feliz. Estabelecemo-nos em uma casa aconchegante perto do Lago Tahoe, na Califórnia. Era lindo, sereno e tudo o que eu imaginei para nossa vida. Luiz trabalhava como oficial da Marinha, um emprego que lhe dava orgulho e propósito. Eu o admirava por sua dedicação, e ele me fazia sentir muito amada em troca. Sua mãe, Soledade, foi inicialmente muito acolhedora. Antes do casamento, ela me tratava como uma filha. Fazia elogios, compartilhava receitas de família e até dava conselhos sobre a vida de casada. Lembro-me de pensar como era sortuda por ter uma sogra tão apoiadora. Mas, como eu aprenderia, as aparências podem enganar. O primeiro ano de casamento foi maravilhoso. Luiz chegava em casa e conversava comigo sobre o dia, e planejávamos pequenos passeios no lago nos fins de semana. Ambos amávamos passear de barco, e essas viagens pareciam uma fuga do mundo. Soledade nos visitava ocasionalmente e parecia genuinamente feliz por nós. A vida parecia perfeita. Mas as coisas começaram a mudar no segundo ano do nosso casamento. Tudo começou com comentários sutis de Soledade. Monique, quando você pretende me tornar avó? Ela perguntava em um tom leve, mas insistente. No começo, eu ria. Quando for a hora certa, Soledade. Estamos apenas aproveitando nosso tempo juntos por enquanto. Mas as observações tornaram-se mais frequentes, e Luiz começou a repetir o que ela dizia. O que antes era uma conversa casual virou uma exigência clara. Eles diziam que eu precisava me concentrar em formar uma família, que era meu dever como esposa. Expliquei que essas coisas não podiam ser forçadas, mas eles não ouviam. Você tem 3 meses, Monique, Soledade finalmente disse uma noite, com a voz fria. Se não estiver grávida até lá, vamos precisar reavaliar seu lugar nesta família. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Luiz ficou em silêncio, evitando meus olhos, como se concordasse com ela. Senti como se meu mundo inteiro estivesse desmoronando. Eu amava Luiz profundamente e queria ter filhos com ele algum dia, mas essa pressão, esse ultimato, era sufocante. Enquanto tentava lidar com a hostilidade crescente, notei outras mudanças em Luiz. Ele ficou distante. O homem que antes me cobria de afeto agora parecia preocupado, distraído. Achei que fosse estresse do trabalho, mas algo em meu instinto dizia que era mais do que isso. Soledade também começou a agir de forma mais fria comigo. Parou de nos visitar com tanta frequência e, quando vinha, sua gentileza havia desaparecido. Ela criticava pequenas coisas, como eu cuidava da casa, as refeições que preparava, minha aparência. Sentia como se nada do que eu fizesse fosse bom o suficiente aos olhos dela. Uma noite, finalmente confrontei Luiz. O que está acontecendo conosco? Perguntei, com lágrimas nos olhos. Você mudou, Luiz. Não é mais o homem com quem me casei. Ele me olhou com uma mistura de culpa e frustração. Estou sob muita pressão, Monique. Soledade está preocupada com o futuro da família, e eu não sei como lidar com isso. Suas palavras não me confortaram, apenas aumentaram minha inquietação. Comecei a me sentir como uma estranha no meu próprio casamento, e minha casa, antes cheia de amor, começou a parecer uma prisão. O que eu não sabia então era que Luiz escondia um segredo, um que destruiria a vida que eu achava que tínhamos construído juntos. Ele estava tendo um caso com Samantha, uma rica empresária que financiava seu estilo de vida extravagante pelas minhas costas. Soledade, sempre uma estrategista, apoiava completamente esse relacionamento. Para ela, Samantha era mais adequada para Luiz, mais rica, mais influente, e, juntas, elas estavam tramando me tirar do caminho. Mas eu não suspeitava de nada disso na época. Ainda me agarrava a esperança de que poderíamos consertar nosso casamento, que tudo isso era apenas uma fase ruim.
Mesmo quando as exigências de Soledade ficaram mais cruéis e a afeição de Luiz mais fria, tentei me convencer de que o amor poderia superar qualquer obstáculo. Então veio o dia que mudou tudo. Luiz chegou em casa incomumente animado e sugeriu uma viagem ao lago. Você tem estado tão estressada ultimamente, disse ele, exibindo um sorriso que eu não via há meses. Vamos passear de barco neste fim de semana. Só nós três. Você, eu e mamãe. Fiquei surpresa, mas esperançosa. Talvez ele estivesse tentando consertar as coisas entre nós. Talvez fosse sua maneira de mostrar que ainda se importava. Concordei, apesar do sentimento incômodo em meu coração de que algo estava errado. Quando o dia chegou, senti uma mistura de animação e apreensão. Soledade também estava incomumente agradável, até se oferecendo para preparar lanches para a viagem. Fomos juntos ao lago e, pela primeira vez em meses, eles pareciam quase felizes. Queria acreditar que era genuíno, mas algo nos sorrisos deles parecia forçado, calculado. Mesmo assim, deixei esses pensamentos de lado. Eu amava passear de barco, e a ideia de estar na água foi suficiente para animar meu espírito. Alugamos um pequeno barco, e Luiz entregou a cada um de nós um colete salva-vidas. Segurança em primeiro lugar, disse ele com um sorriso. Sorri de volta, tentando ignorar a estranha tensão no ar. Quando o barco começou a navegar, permiti-me relaxar, focando nas ondas suaves e no sol quente na minha pele. Por um breve momento, senti paz. Mas essa paz foi breve. À medida que o barco avançava para águas mais profundas, o comportamento de Luiz e Soledade começou a mudar. A fachada alegre dele se desfez, dando lugar a algo mais sombrio. Eu não conseguia afastar a sensação de que estava sendo conduzida para uma armadilha, mas não podia imaginar o que viria a seguir. Então, eles pararam o barco. Monique, disse Luiz, com uma voz assustadoramente calma, precisamos conversar. Quando o barco parou no meio do lago, senti um frio gelado percorrer meu corpo. Não era da água nem da brisa, mas do olhar no rosto de Luiz. Sua expressão era assustadoramente serena, calma demais. Soledade estava sentada ao lado dele, com os braços cruzados e um sorriso malicioso nos lábios. Monique, Luiz começou, olhando para mim como se eu fosse uma estranha, não o homem que eu havia amado e com quem havia me casado. Precisamos falar sobre seu futuro, ou melhor, sobre a falta dele. Pisquei, tentando processar suas palavras. O que você quer dizer? Perguntei, com a voz trêmula. Soledade riu, um som frio e áspero que fez meu estômago se revirar. Ah, não finja surpresa, Monique. Você deve ter percebido que não é mais bem-vinda nesta família. Meu coração disparou no peito. O que vocês estão falando? Fiz tudo o que podia para fazer este casamento funcionar. Luiz deu de ombros, sua calma inquietante. Não é suficiente. Samantha está disposta a me dar uma vida que você nunca poderia. Ela é rica, me apoia e está pronta para começar uma família. Você, por outro lado, é descartável. O nome Samantha me atingiu como um soco no estômago. Eu já tinha ouvido Luiz mencioná-la de passagem antes, mas nunca imaginei que ela fizesse parte da vida dele dessa forma. Minha mente girava, tentando entender como tudo havia desmoronado tão completamente. Soledade se inclinou para a frente, sua voz gotejando veneno. Fomos pacientes, Monique, mas está claro que você só está perdendo nosso tempo. É melhor para todos se você sair do caminho. O pânico tomou conta de mim. Sair do caminho, repeti, com a voz trêmula. O que isso significa? Luiz se levantou, sua expressão se tornando mais sombria. Significa que este é o fim para você. Antes que eu pudesse reagir, ele me agarrou pelos ombros, me puxando para ficar de pé. Lutei contra ele, mas Soledade se juntou, arrancando as alças do meu colete salva-vidas. Gritei, implorando para que parassem, mas eles apenas riram. Risadas frias e sem coração que fizeram meu sangue gelar. Adeus, Monique, Soledade zombou, enquanto arrancava meu colete salva-vidas. Não, por favor, gritei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não façam isso. Eu vou embora, vou desaparecer.
Vocês nunca mais me verão. Mas eles não se importaram. Juntos, me empurraram para fora do barco. Caí na água com um estrondo, o frio instantaneamente mordendo minha pele. Eu me debati, tentando manter minha cabeça acima da superfície, enquanto assistia o barco se afastar. Luiz e Soledade estavam na beirada, suas silhuetas destacadas contra o sol. Eles estavam rindo. Ela não sabe nadar, disse Soledade com um sorriso de superioridade. Acabou. Meu coração afundou quando percebi o plano deles. Eles pensavam que eu iria me afogar, que nunca conseguiria chegar à margem. Mas subestimaram-me. O que eles não sabiam era que eu amava nadar. Era uma das razões pelas quais sempre adorei passeios de barco. Apesar do choque e do medo que corriam por meu corpo, forcei-me a focar. Respirei fundo, acalmando meu coração acelerado. Sabia que entrar em pânico só pioraria as coisas. Comecei a nadar, mantendo minhas braçadas firmes e constantes, avançando na água com toda a força que tinha. A margem parecia assustadoramente distante, mas eu me recusava a desistir. Enquanto nadava, ouvi o som de outro barco à distância. Virei a cabeça e vi duas pessoas, um homem e uma mulher, olhando na minha direção. Eles estavam longe demais para me ouvir, mas podiam ver o que havia acontecido. Um deles levantou um celular, apontando na direção do barco de Luiz, que agora acelerava para longe. Continuei nadando, mesmo com meus braços e pernas queimando de esforço. Não sabia se conseguiria alcançá-los, mas não precisaria. O outro barco virou em minha direção e, em poucos minutos, senti mãos fortes me puxando para fora da água. "Você está bem?", perguntou o homem, sua voz cheia de preocupação. Eu não conseguia falar. Estava ofegante, tremendo de frio e do choque do que havia acabado de acontecer. A mulher me entregou um cobertor e o enrolou ao meu redor enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. "Eles tentaram me matar", consegui dizer entre soluços. "Meu marido e a mãe dele. Eles me jogaram no lago. Achavam que eu ia me afogar." A expressão do homem endureceu. "Eu vi tudo", disse ele. "Temos tudo gravado. Não se preocupe, vamos garantir que eles paguem por isso." Suas palavras me deram um vislumbre de esperança, uma pequena luz na escuridão. Ele e a mulher se apresentaram como Marco e Chelsea. Marco era advogado e Chelsea era sua irmã. Eles estavam no lago aproveitando um dia tranquilo quando testemunharam a cena horrível. "Vamos levá-la para a margem", disse Marco com firmeza. "Você estará segura, e eu vou garantir que aqueles dois nunca se livrem disso." Enquanto o barco acelerava em direção à terra, apertei o cobertor contra mim, minha mente girando. Meu marido, o homem em quem confiei minha vida, acabará de tentar tirá-la. Soledade, que eu um dia considerei como uma segunda mãe, tinha sido cúmplice de tudo. Sentia uma mistura de raiva, desgosto e determinação. Eles haviam me traído da forma mais cruel possível, mas eu ainda estava aqui. E não ia deixá-los vencer. Quando chegamos à margem, Marco e Chelsea me ajudaram a entrar no carro deles e me levaram para a casa dos meus pais. Quando chegaram, meus pais ficaram chocados ao me verem ensopada, tremendo e chorando incontrolavelmente. Eu contei tudo a eles, desde a traição até o ataque no barco. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva, enquanto minha mãe me abraçava com força, soluçando no meu ombro. "Vamos lutar contra isso", disse meu pai, com a voz firme. "Eles não vão escapar impunes pelo que fizeram." Marco assentiu. "Com as evidências em vídeo que temos, podemos construir um caso sólido. A justiça será feita." Naquela noite, enquanto eu estava deitada na cama, minha mente continuava revivendo os acontecimentos no barco. A traição, as risadas, a frieza nos olhos deles. Era um pesadelo do qual eu não conseguia escapar. Mas também pensei em Marco e Chelsea, nas evidências em vídeo que eles haviam capturado. Pela primeira vez em semanas, senti uma fagulha de esperança. Luiz e Soledade haviam tentado me destruir, mas falharam. Agora era minha vez de reagir. Na manhã seguinte, acordei na casa dos meus pais, ainda abalada, mas determinada. Eu não conseguia parar de pensar na traição,
na frieza nos olhos de Luiz e na risada cruel de Soledade. As lembranças me assombravam, mas eu não iria deixá-los vencer. Eles achavam que tinham me silenciado para sempre, mas eu estava viva e garantiria que enfrentassem a justiça. Marco Carter, o advogado que me salvou, chegou naquela manhã com sua irmã, Chelsea. Eles haviam passado a noite analisando as evidências em vídeo e preparando um plano. A confiança de Marco me deu forças. Monique, ele disse, sentado à mesa da cozinha, o vídeo que temos é uma prova sólida. Mostra claramente Luiz e Soledade te empurrando para fora do barco, e as risadas deles depois provam a intenção. Isso não foi um acidente, foi um crime premeditado. Ouvir aquelas palavras fez meu estômago revirar, mas eu assenti. O que fazemos agora? Entramos com as acusações imediatamente, disse Marco. Vamos acusá-los de tentativa de homicídio e conspiração. Este é um caso sério, e com as evidências que temos, a lei está ao seu lado. Meus pais me apoiaram completamente. Meu pai, sempre protetor, estava furioso. Eles merecem apodrecer na prisão pelo que fizeram, disse ele, com os dentes cerrados. Minha mãe, por sua vez, segurava minha mão e repetia: Você é tão forte, Monique. Estamos aqui por você. Fomos à delegacia mais tarde naquele dia para registrar as acusações. Marco nos acompanhou, com sua pasta cheia de documentos e o vídeo em um pendrive. Quando explicamos a situação aos policiais, eles ficaram horrorizados. O detetive designado ao caso, o detetive Jake, ouviu nossos depoimentos e prometeu agir rapidamente. Este vídeo fará toda a diferença, ele disse. Começaremos trazendo-os para interrogatório. Pela primeira vez desde o ataque, senti uma sensação de poder voltando para mim. Luiz e Soledade haviam me tratado como se eu fosse descartável, mas eles me subestimaram. Eu não iria me esconder nem deixar o medo me paralisar. Eu os enfrentaria de frente. Os dias seguintes foram um turbilhão. A polícia prendeu Luiz e Soledade em sua casa. Eu não estava lá para ver, mas o detetive Jake me contou que ambos pareciam atonitos. Eles não esperavam que eu sobrevivesse, muito menos que tomasse medidas legais contra eles. Eu só conseguia imaginar as expressões deles ao verem as provas contra eles. O caso avançou rapidamente. Marco trabalhou incansavelmente, preparando cada detalhe. Ele explicou o processo legal para mim passo a passo, garantindo que eu me sentisse informada e fortalecida. Estávamos acusando-os de tentativa de homicídio, e Marco estava confiante de que tínhamos um caso sólido. Quando o dia do julgamento chegou, eu estava nervosa, mas determinada, enquanto caminhava para o tribunal. Vi Luiz e Soledade sentados na mesa dos réus, com expressões que misturavam choque e desafio. Estava claro que eles não esperavam me ver viva, muito menos pronta para testemunhar contra eles. Marco começou apresentando as evidências em vídeo. A sala ficou em silêncio enquanto as imagens eram exibidas. O som da risada deles enquanto me jogavam no mar causou calafrios em todos os presentes. O promotor destacou como as ações deles foram premeditadas, deliberadas e cruéis. O advogado de Luiz tentou argumentar que tudo foi um mal-entendido, que eles entraram em pânico e pensaram que eu já estava morta quando deixaram a cena. Mas o vídeo e meu depoimento contavam uma história bem diferente. O júri podia ver através das mentiras deles. Quando chegou minha vez de testemunhar, respirei fundo e falei do coração. Descreve os anos de abuso emocional, o ultimato que me deram e como eu confiei neles até o momento em que tentaram me matar. Luiz era o homem com quem pensei que passaria minha vida, eu disse, com a voz trêmula, mas firme. E Soledade, ela era como uma segunda mãe para mim. Mas eles me traíram da pior maneira possível. Tentaram acabar com minha vida porque eu não cabia mais nos planos deles. Mas eu ainda estou aqui, e estou aqui para garantir que enfrentem as consequências de suas ações. A sala do tribunal ficou em silêncio quando terminei. Vi os jurados trocarem olhares, suas expressões eram graves. Luiz e Soledade evitaram olhar para mim, o que antes parecia confiança agora desmoronava. O argumento final de Marco foi poderoso.
Ele enfatizou a crueldade e o cálculo por trás das ações deles e como subestimaram a minha força. Pintou um quadro claro de duas pessoas que se achavam intocáveis, mas que haviam sido pegas em flagrante. À medida que o julgamento avançava, ficou evidente que as provas estavam esmagadoramente a meu favor. O vídeo, os testemunhos de Marco e Chelsea, e meu próprio relato não deixaram dúvidas. Eu podia ver Luiz e Soledade se tornando mais desesperados a cada dia que passava. Finalmente, o júri chegou ao veredicto, culpados em todas as acusações. O juiz sentenciou ambos à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pela tentativa premeditada contra minha vida. Senti uma onda de alívio me invadir. A justiça havia sido feita. Luiz e Soledade tentaram me destruir, mas falharam. Passariam o resto de suas vidas pagando pelo que fizeram. Quando saí do tribunal naquele dia, senti uma mistura de emoções: raiva, tristeza e triunfo. Eles haviam tirado tanto de mim, mas não conseguiram tirar minha vontade de lutar. Eu ainda estava de pé e pronta para reconstruir minha vida. Com o fim do julgamento e o anúncio do veredicto, percebi que finalmente estava livre para seguir em frente. Senti uma enorme sensação de alívio. Pela primeira vez, em um tempo que parecia infinito, eu podia respirar. Luiz e Soledade foram considerados culpados, e sua sentença, prisão perpétua, era um testemunho da crueldade deles e da justiça que mereciam. Mas, mesmo com esse peso sendo tirado dos meus ombros, as cicatrizes que eles deixaram ainda estavam lá. Ao sair do tribunal, fui recebida por meus pais, Marco e Chelsea. Eles me abraçaram com força, seu apoio me lembrando que eu não estava sozinha nessa batalha. Marco, que foi meu pilar de força durante todo o julgamento, sorriu e disse: "Você conseguiu, Monique. Você se defendeu, e agora eles nunca mais vão machucar você." Concordei, com lágrimas nos olhos. "Eu não teria conseguido sem vocês. Vocês salvaram minha vida, não apenas naquele barco, mas em todos os momentos depois." As semanas seguintes foram uma mistura de cura e reflexão. Fiquei um tempo com meus pais, permitindo-me o tempo para processar tudo. A traição que experimentei ainda doía, mas recusei-me a deixar que ela me definisse. Comecei a frequentar um terapeuta para trabalhar no trauma, e a cada sessão me sentia um pouco mais forte. Marco e Chelsea continuaram sendo amigos próximos, sempre verificando como eu estava. Um dia, Marco me visitou com algumas notícias. "Eu achei que você gostaria de saber", disse ele. Luiz e Soledade tentaram apelar da sentença, mas o tribunal negou. "Eles vão cumprir toda a pena." Senti uma onda de vindicação. "Bom", respondi com firmeza. "Eles merecem pagar pelo que fizeram." Com o passar dos meses, comecei a reconstruir minha vida. Voltei a me dedicar aos meus hobbies, especialmente navegar. No início, foi estranho. Eu tive que confrontar meus medos e lembrar a mim mesma que o lago não era meu inimigo. Era um lugar que eu amava, uma parte da minha vida que Luiz e Soledade não conseguiram tirar de mim. Aos poucos, recuperei essa conexão. Também comecei a explorar novas oportunidades. Voltei à escola para estudar aconselhamento, inspirada pela ajuda que recebi durante minha recuperação. Queria apoiar outras pessoas que enfrentaram traições semelhantes, ser um farol de esperança para aqueles que se sentiam perdidos. Uma noite, enquanto eu estava sentada à beira do lago assistindo ao pôr do sol, Chelsea se juntou a mim. Ela me entregou um pequeno caderno. "O que é isso?" perguntei, folheando-o. "Um diário", respondeu ela com um sorriso. "Você passou por tanta coisa, Monique. Talvez escrever ajude você a encontrar encerramento." Segui o conselho dela e comecei a escrever minha história. O amor que pensei ter, a traição, a sobrevivência e a justiça pela qual lutei. Cada página parecia um passo em direção à cura, uma forma de dar sentido a tudo o que eu havia suportado. Com o tempo, percebi que, embora Luiz e Soledade tivessem tirado muito de mim, eles não tiraram tudo. Não tiraram minha resiliência, minha determinação ou minha capacidade de recomeçar. Eu ainda estava de pé, mais forte do que nunca. Olhando para trás, agora vejo minha história não como uma de traição, mas de sobrevivência e triunfo.
Aprendi que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há um caminho a seguir. Encontrei um novo propósito, cercada por pessoas que realmente se importam comigo. Luiz e Soledade estão onde pertencem, e eu estou livre. Livre para viver, livre para amar e livre para ser a pessoa que sempre fui destinada a ser. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!